vamos lá cortar pra gente ver como ficou. Ó. Olá, pessoal, sejam bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou o Genivaldo Pérez e hoje a gente vai continuar com as receitas do nosso livro da Le Cordon Bleu e hoje a gente vai preparar uma deliciosa focaccia. Vamos para a receita? Bem, pessoal, para nossa receita, então, é uma receita que mais ou menos 2 horas está pronta, tá? Esse é mais ou menos o tempo de preparação até a massa descansar e a gente poder assar. Então, o que a gente vai utilizar de ingredientes? A gente vai utilizar 900 gramas de farinha de trigo, a gente vai utilizar 15 gramas de fermento seco, ok? Esse aqui é o solúvel. Poderia ser outro tipo de fermento? Poderia. A gente poderia utilizar o fermento fresco e a gente iria utilizar um tablete por completo dissolvido em água. A gente vai utilizar 2 colheres de sal, 2 colheres de açúcar e aí nós vamos utilizar também 4 colheres de azeite. Então a gente vai começar aqui pesando a nossa farinha, porque ali eu tenho 1 kg de farinha de trigo. E aqui a gente vai pesar 900 gramas de farinha. Uma dica, pessoal, é que a gente peneire a nossa farinha justamente para que não tenha grumos, ok? Nem formação desses grumos quando a gente fizer a nossa massa. Isso faz com que a massa fique mais leve, mais suave. Perfeito, aqui agora a gente já tem os nossos 900 gramas de farinha de trigo já peneirada. Vou aproveitar, já vou peneirar o sal também. Ok, a gente já tem os nossos ingredientes peneirados. Vou retirar a nossa balança. E agora a gente faz um buraquinho aqui no meio. Vamos retirar nossa farinha também. Fazemos buraquinho aqui no meio. A gente vai acrescentar nosso fermento, o açúcar. Vamos dar uma leve mexida para a gente juntar todos os ingredientes. E agora a gente adiciona o azeite. Passando esses potinhos pro lado. Importante, pessoal, a gente sabe que a nossa massa ela precisa fermentar, ou seja, tem aqui um processo químico acontecendo. Uma dica importante, se você está em uma região que é fria, utilize água morna. Isso faz com que a levedura tenha um processo de fermentação melhor e até um pouco mais rápido. A gente sabe que no frio o fermento ele demora mais a ter essa ativação do processo e no calor ele vai acontecer de forma mais rápida. Agora, se a gente está em uma região que é muito quente, a gente utiliza água filtrada, ok? O cloro não é amigo do fermento. A gente utiliza água filtrada e fria. Por que água fria? Porque a gente vai ter um processo de fermentação um pouco mais lenta e a gente faz com que essa massa não cresça rápido demais e estoure. Então agora a gente começa a adicionar nossa água. Aqui eu estou utilizando 300 ml, mas a gente não vai adicionar tudo de uma vez. Por que eu não vou adicionar tudo de uma vez? Porque se eu precisar utilizar mais farinha aqui na nossa massa, a proporção de farinha e fermento não vai ser a mesma. Então, precisaria adicionar também mais fermento. Se eu adiciono só farinha, eu faço com que essa massa cresça menos. E a gente não vai ter o mesmo resultado esperado. Então, não adicione a água toda de uma vez. Vão sentindo, mexendo e sentindo a massa, pessoal. Lembrando que essa massa, ela é uma massa de pão, ou seja,
A massa de pão, se a gente quer um pão mais fofo e que ele cresça mais, a gente vai fazer uma massa mais mole, ou seja, aquela massa um pouco mais pegajosa. Ela é um pouco mais difícil de ser trabalhada, porém o resultado final é melhor. Não vai ficar aquela massa lisinha, bonita, por exemplo, a da massa que eu fiz no vídeo anterior. Vou até deixar o card aqui que vai aparecer em algum lugar para que vocês vejam a nossa massa, a nossa passa fresca. Então vou adicionar mais água. Poderia estar fazendo direto na bancada, pessoal? Poderia, mas eu vou preferir fazer aqui na nossa travessa, aliás, na nossa tigela, para não sujar tanto a bancada. Até porque é uma massa mais pegajosa, depois tem muita coisa para limpar. Então a gente vai juntar bem esses ingredientes. E aqui, pessoal, eu já tô vendo que eu vou ter que utilizar mais água, ok? Porque a nossa massa ainda tá bem dura. Então já comento para vocês o quanto mais de água eu utilizei aqui. O que eu utilizei mais de água? Eu utilizei mais 150 ml mais ou menos. Então ao total eu utilizei 150 ml de água. Então qual que é o ponto da massa que eu quero, pessoal? Tá vendo que ela tá pegajosa, como eu tinha falado antes. Porém, quando eu venho com a mão de baixo para cima fazendo esse movimento, ela solta do fundo da nossa tigela, ok? Então agora o que nós vamos fazer? Eu vou borrifar um pouquinho de azeite na minha travessa, na minha tigela, para essa massa não grudar muito aqui dentro. Mais um pouquinho. E agora a gente vai deixar essa massa descansar. A gente vai deixar com que o processo químico, a mágica, aconteça aqui. Essa massa, galera, ela vai dobrar de tamanho. Quanto tempo para ela dobrar de tamanho? Dependendo do calor da sua região, ela vai demorar de 1 a 2 horas. Então daqui 1 hora e meia ou 2 horas, eu volto para mostrar para vocês o resultado final, acrescentar o nosso alecrim, que eu vou fazer uma massa tradicional, e mostro o resultado para vocês. Até... Gente, 1 hora e meia se passaram, então eu já tô aqui com a nossa massa. Olha que incrível, ela não duplicou, ela triplicou de tamanho, e ela tá com bastante ar, então como vocês podem ver. O que a gente vai fazer agora? A gente vai tirar o ar dessa massa. Olha que bonitona que ela tá. Então ela vai soltando bastante. Aqui eu já vou misturar o nosso alecrim. Queria colocar um pouquinho de tomate seco também, mas não tem. Então vamos dar uma misturada boa aqui, porque esse alecrim vai perfumar bastante a nossa massa. Aqui eu não preciso misturar muito, eu só vou tirar o ar. Para essas massas mais pegajosas, gente, o que nós podemos fazer é molhar o dedo com a mão e a gente começa a fazer uns furinhos, porque aí ela não gruda no nosso dedo. Azeite. Vamos fazer mais uns furinhos nessa massa. E aqui por cima, gente, nós poderíamos jogar um pouco de gergelim. Poderia colocar tomate seco. Poderia colocar N possibilidades aqui, mas eu quero uma tradicional, então esse é o ponto que eu quero. Bem, gente, agora que a nossa focaccia ela já está modelada, ela já está na nossa forma. A gente teve
a primeira fermentação. Já na forma, eu poderia fazer uma segunda fermentação dentro da nossa tigela ainda, mas nesse caso eu prefiro já fazer uma segunda fermentação aqui na nossa forma. Bem, gente, aqui a gente já tem a nossa massa na segunda fermentação. Eu só vou fazer mais alguns buraquinhos nela para ficar bem bonitona quando for pro forno. Agora ela vai pro forno a 180 graus até ficar bem dourada, fofinha e crocante por cima. Já trago o resultado final para vocês. Gente, tá aqui o resultado final. Acabei de tirar a nossa focaccia do forno. A minha, como eu falei para vocês, a ideia era fazer ela um pouco mais alta porque eu quero fazer um sanduíche depois. Então vamos lá cortar pra gente ver como ficou. Ó. Ó, pessoal, que coisa linda de se ver. Fofinho, macio. Agora eu gosto de partir ele no meio, ainda tá saindo fumaça. Passar um requeijãozinho com café quente e mandar pra dentro. Bem, é isso que eu queria trazer para vocês, essa receita simples, gostosa para ser feita em casa. Pode fazer de várias maneiras, inventar vários recheios, fazer de sanduíche como eu quero fazer, por exemplo. E vai da criatividade de cada um. E se você gostou da receita, não esquece de compartilhar, de curtir, de se inscrever no canal, que é muito importante pra gente. E é isso, até o próximo vídeo. Um beijo para vocês, bom apetite!